pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar as teorias referentes à queda livre, o que seria a queda livre, como pode ser feito os cálculos, todos os detalhes que a gente pode encontrar em cada questão presente em vestibulares de uma forma geral. Então, para ser feitos os cálculos, precisamos entender o que seria queda livre. Queda livre é o movimento do objeto na vertical, de cima para baixo, onde o objeto cai, porque a gravidade atrai o objeto para o centro. Então, sempre eu vou pensar nessa ideia que o objeto vai cair. Outra coisa importante é que o objeto nunca possui velocidade inicial. Então, quando eu aplicar as fórmulas que vêm lá do movimento uniformemente variado, que a gente vai detalhar nesse vídeo, a gente sempre vai considerar que a velocidade inicial, que é o v0, vai valer zero, e além dessa situação, a gente tem a conclusão que a minha aceleração presente nas fórmulas é a mesma coisa que a gravidade, a ação gravitacional. Para entender queda livre, a gente vai pela parte dos estudos de acordo com Aristóteles e Galileu. Se você for pensar nessas ideias, Aristóteles acreditava que o objeto mais pesado, o que possuía maior massa, ele cairia primeiramente do que o objeto que tem uma menor massa, mesmo eu lançando os dois objetos juntos. Agora, Galileu conseguiu derrubar essa teoria do Aristóteles, soltando objetos e percebendo que, independente da massa, os objetos caem juntos, porque quem faz esse objeto cair é a gravidade. E a gravidade vai puxar os objetos, não interessa se eu tenho uma massa muito grande ou se eu tenho uma massa muito pequena, da mesma forma. A diferença é que quem tem a massa maior vai fazer um estrago maior, o que mais na frente a gente chama isso de força-peso. Quanto maior a massa, maior a força-peso. Para fazer o cálculo da gravidade, a gente leva algumas considerações. Por exemplo, se eu pensar em um planeta diferente da Terra, Marte, Júpiter, Saturno, claramente a gente vai ter um valor diferente com a gravidade. A gravidade possui um valor que geralmente na gravidade terrestre a gente utiliza o 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou na maioria das vezes a gente adota 10 metros por segundo ao quadrado. Até para facilitar a continha, é um detalhe, é uma medida que a gente tem para a Terra. E se eu for para outro planeta, se eu pensar em estudos em outros planetas, satélites, se eu pensar na Lua, no Sol, qualquer outro local, ou eu não tenho a gravidade, ou esse valor vai ser maior ou menor, vai depender da localidade. O detalhe é que para a Terra, a gente utiliza esse 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou a gente utiliza o valor 10. O exercício, geralmente, ele te fala. Se ele não me der essa informação, o mais comum é usar o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Para aplicar as fórmulas da queda livre, a gente pensa no movimento uniformemente variado, que seriam as três fórmulas que a gente tem quando o objeto possui uma aceleração. Se você der uma olhada aqui nessa parte do vídeo, você vai ver que tenho três fórmulas antes da seta, ou à esquerda da seta, em que eu tenho uma aceleração. A diferença é os detalhes que eu vou considerar depois das setas, das três setas, ou à direita da seta. Primeiro, a gravidade é a mesma coisa que a aceleração. Eu vou trocar o A pelo G de gravidade. Outra coisa importante é que esse x e x0, que é a informação do espaço final e inicial, que em determinados momentos a gente chama ele de S e S0, eu vou chamar de H, porque
a distância percorrida na queda livre, a gente considera que ela seria a minha altura. Por isso, no lugar desse x, esse x0, ou para muitos, esse S0 é a minha altura. Por isso, essa troca de x, nesse caso, por h. Exemplo, que a equação de Torricelli é uma fórmula importante porque eu não dependo do tempo, seria v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s, ou delta x, que foi o que eu coloquei nessa parte do vídeo, que seria espaço. No lugar do a, a gente adota a gravidade, por isso o azinho saiu, virou g. Esse delta x foi trocado por delta h, porque existe uma variação de altura, e o sinal de mais e de menos, ele ocorre dependendo da minha análise. Geralmente, na queda livre, o objeto se movimenta de cima para baixo. Nesses casos, o sinal que eu vou usar é o positivo para a gravidade, porque a minha velocidade vai aumentar. Agora, se eu pensar que eu estou jogando um objeto para cima, deixa de ser queda livre. A gente chama de lançamento vertical. Aí, nesse caso, eu não vou usar o mais, eu vou usar o menos. Porque se eu considerar isso, a gente vai adotar que a gravidade vai diminuir a velocidade do meu objeto até que ele pare lá em cima. Falando de lançamento vertical, eu tenho que considerar alguns detalhes importantes. Na queda livre, a gente adota que a velocidade inicial sempre vale zero. O objeto sempre vai estar parado e ele vai cair porque a gravidade faz com que ele caia. Então, sempre o v0, que é a velocidade inicial, vale zero. Agora, no lançamento vertical, não interessa se eu jogo o objeto para cima ou se eu jogo o objeto para baixo, a diferença é, eu vou ter velocidade inicial. Tem as mesmas fórmulas, a aceleração vai continuar sendo a gravitacional, no lugar do a eu vou colocar o g. A principal diferença é essa, eu vou ter uma velocidade inicial quando o objeto for lançado, ou para cima ou para baixo. Na aplicação da fórmula, a gente tem que pensar em algumas coisas, tipo, quando o objeto está movimentando para baixo, a velocidade dele aumenta. Então, o sinal da gravidade é positivo. Agora, quando eu jogo um objeto para cima, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Se eu joguei o objeto e ele voltou para mim, significa que ele foi perdendo velocidade na subida, até que ele parou de subir para voltar para mim. Então, se o objeto estiver subindo, o sinal da gravidade vai ser negativo. Se o objeto estiver descendo, o sinal da gravidade é positivo porque a minha velocidade está aumentando. Detalhe importante. Outro detalhe que eu vou considerar é o seguinte. Se eu jogo um objeto para cima, ele vai ter uma velocidade inicial, a gravidade vai tirando um pouco essa velocidade até ele parar, porque se a gravidade não tirar o valor da velocidade, ele não vai parar de subir. Então, se ele parou de subir, ele vai ter uma altura máxima. E nessa altura máxima, a gente vai adotar sempre que a velocidade final, quando ele atinge a altura máxima, é igual a zero. Porque se ele atingiu a altura máxima, significa que ele parou de subir. E se ele parou de subir, a gente conclui que ele não possui velocidade final para esse momento. É claro que na prática, se ele subiu e parou de subir, vai ter um momento que ele vai descer. Aí já é outra análise que a gente vai fazer.